Nesse novo vídeo de MATLAB, iremos trabalhar com vetores e matrizes. Nesse primeiro momento, iremos apenas trabalhar com os comandos e, posteriormente, em novos vídeos, iremos trabalhar também com comandos lógicos e funções. É muito importante entender esses conceitos para trabalhar com problemas complexos, como, por exemplo, de elementos finitos, vibrações mecânicas ou até mesmo de circuitos elétricos. Para iniciar, falaremos sobre vetores. Os conceitos aplicados em vetores são bem parecidos aos que serão aplicados para matrizes. Ou seja, as notações e os comandos são bem simples e são bem parecidos na sua forma de utilização. Vamos iniciar construindo um vetor, por exemplo, o vetor 1, V1, igual. Para atribuição do valor ou dos valores, você vai utilizar colchetes, os valores, por exemplo, 6, 8, 7,3 e fechar colchetes. Feito isso, damos Enter e o MATLAB vai gerar o vetor 1 com os nossos valores 6, 8, 7 e 3. Aqui na Workspace você pode acessar o seu vetor também. Vamos aprender também uma nova forma de notação, ou seja, V2 igual. Da mesma forma, abrimos o colchetes, atribuímos os valores, só que sem a utilização da vírgula. Iremos utilizar um espaço simples. Por exemplo, 3, espaço, menos 4, espaço 10, e por aí vai até o final do seu vetor. Chegou ao final, atribuiu todos os valores, fecha o colchetes, Enter, está gerado um novo vetor. Se você quer construir um vetor de n elementos, sendo que você tem um elemento inicial e um último elemento, você pode utilizar essa notação. Por exemplo, eu quero um vetor 3 que comece com o número 1 e termine com o número 15. Damos Enter e ele vai gerar esse vetor. Isso pode ser feito para, por exemplo, um vetor de 100 elementos, de 0 a 100. Você pode utilizar esse comando. No caso, o primeiro número aqui seria o 0 e o segundo número seria o 100. Note que aqui o incremento é de uma unidade. Se você quiser modificar o incremento, utilize essa notação. V4 igual 1, 2 pontos. Por exemplo, eu quero dar um incremento de 2 pontos, 15. Feito isso, ele vai gerar um novo vetor, onde o primeiro elemento é o número 1, o último é o número 15 e o incremento será de 2 unidades. O mesmo comando, ou seja, você pode incrementar também números negativos e números decimais. Exemplificando, V5 igual. Quero um vetor que tem o primeiro elemento 2, o seu incremento seja de 0,5 e o último elemento seja 5. Certo? Ele gerou um novo vetor com incremento 0,5, onde o primeiro é o número 2 e o último é o número 5. Lembre-se que aqui você vai utilizar ponto e não vírgula. Certo? Quando você tem um vetor muito grande, com vários números, por exemplo, números decimais, você também pode utilizar um comando para acessar um determinado elemento. Por exemplo, eu tenho um vetor, vou construir um vetor n aqui, onde o seu primeiro elemento é 3,2. Eu vou dar um incremento de 0,75 e o último elemento seja 20. Ele fez um vetor muito grande, ou seja, aqui ele está dizendo que aqui nessa primeira linha temos a coluna de 1 até 9, aqui temos a coluna de 10 até 18 e aqui da 19 até a 23, ou seja, como podemos ver aqui, é um vetor 1 por 23, ele tem 23 elementos, certo? Se eu quero acessar, por exemplo, o elemento número 12, eu posso utilizar esse comando, vn, que é o nosso vetor, abrir o parênteses e colocar 12. Assim, ele vai indicar qual é o elemento número 12 desse vetor, que seria esse 11,45. Posso utilizar novamente para acessar um outro elemento. Por exemplo, eu quero acessar o elemento número 4. E assim,
ele vai indicar qual é o quarto elemento desse vetor. Isso também pode ser utilizado para matrizes, por exemplo, quando temos matrizes com vários elementos, podemos utilizar esse comando também. Isso será também explicado mais adiante. Outro comando importante é para transpor vetor. Por exemplo, vamos acessar aqui o vetor V1, certo? E vamos transpor, ou seja, transformar a linha em coluna. Utilizamos a notação do vetor V1 e o comando será uma aspa simples. Damos OK e está aqui, nosso vetor em forma de coluna. Os comandos de operações matemáticas para vetores são os mesmos que aprendemos anteriormente. Por exemplo, vamos acessar aqui o vetor 1 e criar um vetor 6 igual do mesmo número de elementos. Por exemplo, 4, 9, 1 e 7. Ou seja, temos 4 elementos nos dois vetores. Para fazermos as operações, é utilizar os mesmos comandos que já aprendemos. Por exemplo, V1 mais V6. E assim temos a soma dos vetores. Ou então, V1 menos V6. Porém, temos que ressaltar os comandos para elevar um vetor ao quadrado, divisão e multiplicação também. O que irá mudar? Por exemplo, iremos utilizar o vetor 1. Teremos que utilizar o ponto e depois o comando que desejamos utilizar. Por exemplo, o V1. Teremos que ressaltar apenas os comandos de exponenciação, divisão e multiplicação, onde iremos utilizar a seguinte notação. Por exemplo, utilizaremos o vetor 1, utilizaremos também ponto. É muito importante colocar o ponto antes do sinal. Levar ele ao quadrado, por exemplo. Certo? Essa será a notação. Você coloca o vetor, ponto e o comando a ser utilizado. O mesmo para multiplicação e divisão. V1, ponto, vezes 3. Ok? Um outro exemplo. V1, ponto, dividido por 2, certo? Por que utilizaremos o ponto? Quando você coloca apenas o V1, o MATLAB vai interpretar que o V1 precisa ser multiplicado por ele mesmo. Isso vai produzir um erro. Portanto, é necessário utilizar esse ponto, essa anotação, para que ele eleve todos os elementos ao quadrado, ou então multiplique todos os elementos por um determinado valor. Vamos aqui exemplificar. V1 elevado ao quadrado. Ele vai dar o erro, certo? Portanto, não esqueça. Se quisermos elevar os valores de uma matriz ou um vetor ao quadrado ou multiplicar por um determinado número ou outra matriz, teremos que utilizar a notação ponto e o comando a ser utilizado. Iniciando a parte de matrizes, iremos aprender as notações e os comandos. Por exemplo, iremos utilizar aqui uma matriz M1, onde o conceito é basicamente o mesmo de vetores. O que muda é, quando você quer atribuir uma linha a uma matriz, você utilizará ponto e vírgula. Exemplificando, por exemplo, 3, espaço 5, espaço 2. E aqui eu quero finalizar minha linha e começar uma outra linha. Eu utilizo ponto e vírgula. E assim atribuo os valores. 8.7.9. Quero finalizar a linha e começar outra. Ponto e vírgula. 10.15.0. Finalizou. Fecho colchetes. Damos OK. Está aqui feita nossa primeira matriz. Aqui você pode fazer para infinitos elementos. Pode também utilizar vírgula para separar os elementos. Esse é o comando mais importante para a elaboração de matrizes. O que temos que aprender são alguns outros comandos importantes também. Por exemplo, se você quer a inversa da matriz, utilize o comando inv e a notação da matriz que foi utilizada. Certo? E aqui está feita a inversa da matriz. Se você quer a determinante, use o comando det e a notação da matriz.
Se você quer fazer uma matriz identidade, você vai utilizar esse comando, aia, e abre o parênteses. O primeiro valor será o de número de linhas. Por exemplo, eu quero uma matriz identidade de 10 linhas, vírgula, por 15 colunas. Feito isso, está feita uma matriz identidade, certo? Se você quer uma matriz nula, ou seja, de zeros, você vai utilizar o comando zeros, abrir parênteses e colocar também o número de linhas, ou seja, como está aparecendo aqui na informação do MATLAB, o M será o número de linhas, por exemplo, quero 10 linhas, e o N será o número de colunas, 10 colunas. Está feito nossa matriz nula. Se você quer uma matriz de 1, pode utilizar o comando ones. Novamente, número de linhas pelo número de colunas. Certo? Os comandos para multiplicação, adição, subtração, divisão e exponenciação são os mesmos utilizados em vetores. Vamos aqui atribuir uma segunda matriz, por exemplo, uma 3×3 também. 25, 7847, ponto e vírgula, 15, 48, 63, ponto e vírgula, 96, 25, 41, fecha parênteses. Agora eu quero fazer a multiplicação dessa matriz 1 pela matriz 2 que eu acabei de construir. Utilizaremos o ponto, como foi explicado, multiplicado pela matriz 2, certo? Está feita aqui a nossa multiplicação. Para a divisão, M1 ponto dividido por M2. Para a subtração e adição, não precisamos utilizar o ponto. M1 menos M2, ok? E assim esses são os comandos principais para a elaboração de matrizes. Vamos aplicar o comando utilizado em vetores para acessar um elemento. Podemos também acessar um elemento da matriz utilizando um comando parecido ao utilizado para acessar um elemento de um vetor. Esse comando seguirá a notação. Por exemplo, eu fiz uma matriz M4 com esses valores. Possui 5 colunas, possui 10 colunas e 5 linhas, certo? Eu quero acessar, por exemplo, o valor que está na linha 4 e na coluna número 7. Eu utilizo essa notação, 4,7. Esse valor será 3, entendeu? Por exemplo, eu quero acessar o valor que está na linha 1 e que está na coluna 10. Desculpa, eu esqueci de colocar o parênteses. M4 1,10. E esse valor vai ser o 5, ok? Aqui está apenas exemplificando essa matriz aqui. Por exemplo, quando você tem uma matriz muito maior, com vários elementos, você pode utilizar esse comando para acessar a matriz, o elemento da matriz. Temos um outro comando muito importante, muito interessante também, é que você pode atribuir uma diagonal a uma matriz. Por exemplo, vamos criar aqui uma matriz A igual a 5, 3, 1, 2, ok? E você quer transformar esses números na diagonal da matriz, então utilizaremos o comando diag e utilizaremos a notação da matriz. Assim ele vai fazer a diagonal da nossa matriz com os valores que utilizamos aqui, certo? Para fazer a transposta de uma matriz, utilizaremos o mesmo comando que foi utilizado em vetores. Por exemplo, M3, vamos transpor, utilizando aspas simples. Está aqui feita a transposição da matriz. Então finalizamos assim nosso segundo vídeo de MATLAB com os conceitos de vetores e matrizes. Posteriormente, como já foi dito, vou trabalhar a partir de função
e também de comandos lógicos, todos os conceitos aqui abordados. Espero que tenham gostado, que tenha sido bem esclarecedora e até a próxima. Tchau!